por que o meu microfocado não deu certo. Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá, turminha do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi, eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar das possíveis frustrações ou não ter resultado com ultrassom microfocado. Mas antes é importante para o canal aquele like, se você é novo no canal, bem-vindo à família da pele e bora pro vídeo sem perder tempo. Pessoal, é um assunto polêmico, mas eu acho que vale a pena ser discutido. O porquê o ultrassom microfocado, muitas vezes ela não vai trazer o resultado que foi oferecido para você, mesmo que ele tenha um custo mais baixo ou mais alto. Porque existem diversas causas que pode haver essa falta de resultado. Mas, primeira coisa, o ultrassom microfocado, ele serve principalmente para uma flacidez suave a moderada. Porém, no processo do nosso envelhecimento, nós profissionais, temos que ter um entendimento que quando o paciente vem em nosso consultório, em nossa clínica, ele vem por causa de uma ruga, por causa de uma mancha, por causa de uma flacidez. E nós temos que ver o paciente como um todo. Isso quer dizer que eu tenho que entender qual é o motivo daquela, por exemplo, da flacidez, que o microfocado é a principal ação dele. Só que muitas vezes, vamos pensar, eu tenho uma perda com o envelhecimento, uma perda de estrutura óssea, uma perda de conchis de gordura, que são bolsinhas de gordura da nossa face que diminuem com a nossa idade. E pessoal, sem a estrutura óssea e de gordura, qualquer tratamento, se eu tenho a falta deles, qualquer tratamento para estímulo de colágeno, ele não vai ser suficiente. Automaticamente o processo, por exemplo, do ultrassom microfocado, ele vai ser executado, vai gerar um estímulo para a pele, ela vai ficar mais firminha, porém essa pele ela está solta, ela não tem sustentação e vai dar a impressão que não deu resultado. E o pior, para nós consumidores, pensando como consumidores, porque eu também consumo estética, eu vou para procurar uma flacidez, para um tratamento para flacidez, o profissional tem que entender o porquê, como ele deve tratar. Mas se ele te indicou um microfocado, sendo que às vezes a sua necessidade era estruturação, para aí sim, às vezes, associar ao microfocado, teria um resultado com muito mais êxito. Mas isso é o profissional que deve saber e informar o paciente. Mas tratamentos associados, eles têm ganhado no mercado cada vez mais espaço. Por quê? Como eu falei anteriormente, nossa face, nós vemos uma ruga, nós consumidores, vemos uma ruga, uma mancha, um poro aberto, uma cicatriz que tirou uma pinta e não gostou, uma flacidez. Só que, agora eu vou falar eu como profissional, ou incluo todos os profissionais que trabalham na área da estética. Nós temos que pensar em todas as camadas do nosso paciente. Eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes. Prestem atenção numa face oriental. Eles têm uma aparência de rosto derretido com envelhecimento muito menor do que nós. Por quê? Devido à estrutura óssea
que é mais alargada, ele consegue ter uma sustentação. Ele vai sofrer o processo de envelhecimento. Porém, como perdeu gordura, mas a estrutura óssea é mais alargada, ele acaba tendo uma sustentação maior e menor evidência do processo do envelhecimento, como uma flacidez. Então, por exemplo, num rosto magro, como o meu, o que deve ser feito? Tratamentos combinados. Por exemplo, se eu tenho perda de estrutura óssea e perda de conchinhos de gordura, isso deve ser tratado, essa sustentação. Mas eu tenho flacidez de pele também. Aí entra essa associação, que às vezes você pode associar como 1, 2 ou 3 procedimentos na mesma sessão. Por exemplo, você pode fazer ultrassom microfocado, pode fazer o Hydra Facelift ou a biorreconexão, e podemos associar ao New Protocol. Então, com essas 3 técnicas, a gente consegue tratamento em múltiplas camadas. Isso quer dizer que eu trabalho desde nível de SMAS, que é aquela membrana da parte muscular, que vai fazer um estímulo de colágeno e uma contração de tecido. Vamos tratar estrutura mais profundas, melhoramos a firmeza da pele e trazemos liftings, tratamos a flacidez superficial e textura e coloração de pele com esses 3 tratamentos. Porque quando a gente vai pensar numa queixa, por exemplo, de uma ruga ou de uma flacidez, tem muitas estruturas dentro da nossa pele que já estão danificadas, atrofiadas. Às vezes tem uma perda de colágeno, às vezes tem uma deficiência de ingestão de proteína diária, ou às vezes a pessoa ela é vegetariana, mas ela não faz um acompanhamento nutricional para fazer essa compensação proteica. Então, a gente tem que pensar no paciente de uma maneira mais global, informar para que vocês tenham a consciência. Mas, pessoal, tratar a pele com terapias combinadas, eu falo que é uma das coisas mais efetivas e consistente quando a gente pensa no processo de tratar o envelhecimento. Porém, a gente não pode esquecer que em casa nós devemos ter uma lição de casa, como por exemplo, uma boa alimentação, como aporte de proteína, vitaminas, minerais. Eu sei, pessoal, que a vida corrida, às vezes a gente não consegue englobar tudo isso. Uma ideia é entrar com algumas suplementações, como por exemplo, se eu tenho deficiência de proteína, entrar com whey protein, entrar com colágenos, por exemplo, do Collagen, que ele tem 15 gramas de proteína associado a 2 tipos de colágeno, um pensando na mulher da menopausa para evitar perda de massa magra, e um que é o Verisol, que eu acredito que é o único que tem no país com 5 gramas de Verisol. Então, isso ele já faz um aporte proteico. E quando você entra com estímulo de colágeno, seja com laser, seja com ultrassom microfocado, seja com bioestimulador, ou seja, a associação dos 3, a resposta é muito melhor. Agora, se você não gosta de frutas e legumes, é interessante fazer a suplementação de vitaminas e minerais.
Com isso, você vai melhorar, a gente fala sempre isso como profissionais, o terreno biológico, ou seja, a gente vai preparar essa pele para receber esse estímulo e aí você ter mais resultado. Então, quando a gente pensa em fazer um tratamento, por exemplo, eu vou fazer radiofrequência. Nossa, não deu resultado. Isso pode ser, às vezes, por falta de estrutura. Isso pode ser por falta de ingesta de proteína. Deu estímulo, mas a pele não tinha aminoácidos para receber o estímulo e produzir colágeno. Porque se eu não tenho matéria-prima, vamos pensar. Você vai pedir para um pedreiro construir um muro na tua casa. Ele pediu para você comprar cimento, areia e tijolo. Você não vai comprar essa semana porque está sem dinheiro. E vai comprar semana que vem. Aí você falou para ele, olha, você me entrega isso até o final dessa semana? Ele vai te entregar como isso? Ele recebeu a ordem, ele está lá para trabalhar, só que ele não tem a matéria para poder levantar esse muro. É a mesma coisa. Se eu tenho perda de estrutura, eu fazer um ultrassom microfocado, fazer uma radiofrequência microagulhada, ela vai trazer um estímulo de colágeno, mas ela não vai tratar o problema que é a tua queixa. Por isso que o tratamento combinado, ele se transforma em algo muito mais consistente. O paciente, eu tenho notado, que tem investido, às vezes, 50% ou 30% menos do que se tivesse, às vezes, fazendo tudo separado. E o pior, pessoal, vamos pensar, cada tratamento espera resultado. Você vai demorar quanto tempo para atingir o seu resultado? Muitas vezes você não vai atingir, sabe por quê? Porque você, por exemplo, vamos pensar que você fez um investimento de um ultrassom microfocado, que em média Brasil ele custa na faixa de uns R$ 4.500 a aplicação. Imagina fazer esse investimento e não ter um retorno. A gente vai se frustrar, vai ficar com receio de fazer outros tratamentos. Mas quando você faz a terapia combinada em múltiplas camadas, você acaba tendo um resultado rápido, efetivo, duradouro e gastando, como eu falei, 30% até às vezes 50% mais. E a partir daí, pessoal, eu sempre falo aos meus pacientes, se você gerenciar em casa com boa nutrição, manutenção do skincare, como um retinol, como por exemplo um hidratante pela manhã, um protetor solar, você vai, às vezes, por exemplo, o ano seguinte, uma radiofrequência, ela vai ser o suficiente, e um bioestimulador. Talvez no outro ano vai associar, por exemplo, o New Protocol com biorreconexão. E assim vai só depois mantendo. Então, pessoal, o que eu sempre falo, invistam em tratamentos combinados. Você vai ter resultado mais efetivo, mais satisfatório e com menor tempo. Munir, quanto tempo mais ou menos a gente vê resultado com terapias combinadas? Eu sempre falo que cada ser humano é único e também, pessoal, existe a questão de bolso. Às vezes, você pode fazer 2 tratamentos e o teu envelhecimento às vezes está avançado. Você teria que, por exemplo, fazer esses 2 tratamentos 2 vezes. E às vezes não tem orçamento e está tudo bem. Vai ter que esperar um pouquinho para mais para frente fazer. Então isso vai demorar mais tempo. Mas vamos pensar. Eu tenho orçamento e eu posso pegar o tratamento que eu ia fazer em 2 sessões, jogar em uma, para eu ter mais rápido e não ter que fazer vários procedimentos. Isso é possível hoje. Mas sempre bem planejado e a combinação de tratamento. Aí
é possível ter um resultado a partir de 30 dias. E isso de uma maneira consistente. E se a pessoa não quer mais fazer tratamento, ela vai demorar pelo menos uns 2 a 3 anos para começar até o processo do envelhecimento natural. Então é um tratamento que vale a pena essa combinação de tecnologias. Se você já fez esse tratamento, deixa aqui sua opinião pessoal. A gente se vê na próxima semana. Até mais!